Pessoal do sétimo ano, eu estou gravando essa videoaula para falar um pouco sobre o tema da terceira semana, né, do volume 2 do PET. Bom, terceira semana traz o seguinte tema para a gente aí, transportes e comunicação. Bom, tanto o transporte quanto a comunicação, eles são duas coisas, né, de suma importância para o homem, principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia, com todas as atividades econômicas que a gente pratica e tudo mais, né? E tanto quanto o transporte quanto a comunicação, né, eles foram modificando ao longo dos anos. Eles foram implementando as tecnologias em ambos, né, e foram melhorando, né. Com isso, inclusive, os espaços, eles, entre aspas, foram diminuídos. Como assim foram diminuídos? Significa que a cidade, os países ficaram mais próximos uns do outro? Não. A quilometragem de um lugar para o outro, ela continuou sendo a mesma. Mas os incrementos tecnológicos, né, nesses meios aí, né, tanto de transporte, tanto quanto de comunicação e vários outros meios, fizeram com que o tempo que eu percorro de um lugar para o outro ele seja diminuído, graças ao transporte, a aproximação também das pessoas, graças à comunicação, depois da invenção da internet, por aí vai, ele vai ser diminuído. Mas isso vocês vão estudar mais quando a gente vê globalização, ok? Vou falar mais, vou me atentar mais a esse tema aqui, né, que é o transporte e comunicação. A gente vê muito isso quando a gente fala em globalização. Falar principalmente dessa, entre aspas, diminuição do espaço. Bom, aí traz para vocês um gráfico, né? Um gráfico não, é uma tabela falando sobre a mudança nos meios de transporte, né? Aí tá lá, traz lá, tração animal, do século XVI ao século XIX, foi o principal meio de transporte, né? No Brasil, a gente está falando do nosso país. Bom, por quê? Por que, que o meio de transporte dessa época era esse característico? Por que, que ele vai mudando? Através das atividades que o homem ele vai adotando, né? Aí vai evoluindo, né? Se a gente pega do século XVI até meados aí do século XIX, as atividades econômicas predominantemente no Brasil era do setor primário, ou seja, era agricultura, extrativismo e pecuária. Então essa tração animal, ela é inclusive usada nessa atividade econômica e era o meio de transporte mais comum dessa época. Conforme vai evoluindo, os incrementos tecnológicos vão chegando, as atividades econômicas que o homem pratica vai modificando e vão sendo sofisticadas, isso muda. Então, a partir do fim do século XIX até a primeira metade do século XX, em termos de transporte, o principal meio foram as ferrovias, né? As ferrovias, elas vão compor a malha ferroviária brasileira aí durante esse período, vão escoar principalmente a produção do nosso país para os portos, para serem levados para outros países e tudo mais, né? Isso já mostra uma evolução, né? De tração animal para ferrovia, a evolução é gigantesca, né? A diminuição no tempo que eu gasto de um meio de transporte para o outro assim, ela é muito relevante, é algo assim significativo, né? Então, por que que houve essa mudança? Porque houve a mudança também das atividades econômicas. Aqui a gente já começa a ter implantado um pouco no começo aí do século XIX, nesse fim do século XIX, muito tímido ainda, mas no século XX já implanta mesmo a industrialização no nosso país. Então muda drasticamente as atividades econômicas com a chegada da industrialização. E se elas mudaram, os meios de transporte também vão mudar. Eles vão sofrer alterações. E aí a gente vem a ferrovia aí como principal meio de transporte durante esse período. E aí, a partir da segunda metade do século XX, vem as rodovias,
né? Que é por meio de carros aí. Vai ser o principal e até hoje é o principal meio de transporte no nosso país. A mudança da ferrovia para a rodovia, ela tem um pouco do incremento tecnológico, da evolução, em termos de transporte de pessoas, né? Mas, por exemplo, em termos de transporte da produção, né? Da produção do que é produzido, das atividades econômicas, nossa, essa mudança nem foi tão muito acertada, pelo contrário, ela é muito criticada, porque o transporte feito pelas ferrovias da produção, né, da produção, ou seja, do que é produzido pelas atividades econômicas, ele tinha uma logística muito melhor, né? Se conseguisse transportar de uma forma muito melhor pelas ferrovias, né? Por exemplo, você tirava muito os caminhões e vários veículos pesados das rodovias, né, colocando nas ferrovias e o transporte se dava, tinha uma logística muito mais rápida, muito mais fácil. Então, essa mudança de ferrovia para rodovia não foi só uma coisa de tecnologia agregado, tudo mais. Teve um pouco de política, inclusive, agregado. A gente tem aqui no século XX, começo do século XX, primeira e segunda metade do século XX, a chegada das montadoras aí no Brasil, né? Das montadoras de carro, e elas fazem uma pressão muito grande no poder público, né? Para que se dê mais espaço para o rodoviarismo, ou seja, para as rodovias, para que se abram mais estradas, para que se tenha mais carros, para eles, obviamente, vender mais carros. E aí a gente sai um pouco do ferroviarismo e vai para o rodoviarismo. Em termos de logística, do escoamento da produção, foi um passo atrás que o nosso país deu, né? Porque o escoamento da produção por meio de ferrovias ele se dava de uma forma muito melhor do que por meio de rodovias, ok? Bom, gente, a comunicação também, obviamente, ela vai evoluindo, né? A gente tem o telefone, o fax, hoje a gente tem a internet, né? Inclusive a gente está por meio de aulas remotas, não é o melhor caminho para se dar aula dessa forma aí não é o melhor caminho, mas pela pandemia que a gente está tendo, aí vocês imaginam, olha como que evoluiu a comunicação. Vamos pôr lá em 1918 que houve uma pandemia até pior que essa que a gente está vivendo, que foi a gripe espanhola. Na época, os estudantes, né, como vocês aí, os professores, não tinham como trabalhar, né? Ou então, se eles continuassem trabalhando, eles iam continuar trabalhando pelo sistema presencial, correndo todos os riscos. Porque por esse sistema que a gente está agora, era impossível, porque não tinha essa evolução, esse incremento tecnológico nos meios de comunicação para fazer isso. Então, eles vão evoluindo também, né? A partir do momento que também há mudanças nessas atividades econômicas aí que o homem estabelece. Ele muda essas atividades econômicas, ele muda o seu modo de viver, ele muda também os meios de comunicação, né? Eles tendem a serem melhorados, né? Com o passar dos anos, tá ok? Então é isso. Vocês podem fazer as atividades aí da semana 3 desse volume 2 aí dos pets, tá ok?